valorizar quem está ao seu lado todos os dias, encarando os desafios e te ajudando a crescer, é um bom negócio. Saber cuidar da sua equipe é um bom negócio. Conte com a Unimed Campos para dar a segurança e a tranquilidade que o seu colaborador merece. Unimed Campos. Pode contar. Na Câmara de Campos, o vereador Fred Machado tem trabalhado intensamente, buscando melhorar a qualidade de vida da nossa gente. Projetos, leis, indicações que vão de encontro às reais necessidades da nossa cidade. Vamos seguir sempre nesse caminho. Que São Salvador, padroeiro de Campos, derrame suas bênçãos sobre todos nós. Mensagem do vereador Fred Machado. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 1º de agosto de 2023, 7h06 em Campos. Muito bom dia, está começando pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Todas as informações importantes para você começar esse novo dia. Vamos, a partir de agora, trazer aí as últimas notícias de Campos, do Brasil e do mundo em destaque, e também com as entrevistas de hoje no Folha no Ar. Ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, ao vivo pela Twitch TV, e você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast e ainda reprise na Plena TV. 7h07, sejam todos bem-vindos. Para hoje, Campos terá tempo parcialmente nublado, claro, diferentemente de ontem, que havia a predominância aí do tempo nublado. O Instituto Nacional de Meteorologia traz para hoje o tempo menos nublado, mais predominância do sol, com máxima de 26, mínima de 16, agora faz 17 graus aqui no centro da cidade. No programa de hoje, com o Rodrigo Gonçalves da bancada, nós já estamos recebendo e vamos conversar com o Eduardo Linhares, que é diretor tesoureiro da OAB Campos, 12ª subseção OAB Campos, e com a Ludmila Vaz, que é secretária adjunta da 12ª subseção OAB Campos. Agosto é o mês do advogado e, claro, para comemorar e para marcar esse mês, a OAB 12ª subseção preparou uma série de eventos, palestras, confraternização, que aí a gente pode participar, né, como convidado, e homenagens também para marcar essa data, entre outras pautas que nós vamos tratar aqui hoje no programa de hoje. Sejam bem-vindos, já vamos trazer o bom dia de vocês, só trazer aqui as manchetes de hoje do portal folhão.com.br, e aí então a gente começa aí o nosso bate-papo. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, agora com um aplicativo exclusivo para todos os clientes do laboratório e também da clínica Vacina Plínio Bacelar. Na sua lojinha de app, baixe, procure por Laboratório Plínio Bacelar. Esse é o nome do aplicativo. No portal folha1.com.br de hoje, em destaque aqui na capa do site, Prefeitura de Campos cria comissão para elaborar concurso público da educação. A comissão irá avaliar a necessidade da criação ou extinção de cargos para magistério e outros profissionais. Bacelar
volta da Alerj nesta terça-feira, relação com Castro e articulação. Além de falar das prioridades, Rodrigo ressaltou a relação com os deputados. Feira de Oportunidades já tem 22 empresas com participação confirmada e foi aberta ontem. A 6ª edição do evento foi lançada oficialmente nesta segunda-feira. Campos registra 139 casos de Covid-19 em um mês. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira. Homem é preso por agredir e ameaçar a ex-companheira em Campos. Contra ele, a vítima já havia registrado 4 boletins de ocorrência na DEAN, segundo a Civil. Vladimir sobre Jefferson, que é o reitor do IFE, abre aspas, caso haja um embate, será político, fecha aspas. Para quem já enfrentou Caio, que apenas agredia a família Garotinho, o debate não assusta. Bandidos fazem família refém em São João da Barra e roubam mais de R$40 mil. 3 homens invadiram uma residência em Barra do Açu. Espaço da Oportunidade abre semana com 176 vagas. Gambá e ouriço cacheiro são resgatados em São Francisco do Itabapoana. Soltura já foi realizada. Assim que aprova a criação dos conselhos empresariais para ampliar a atuação. E ainda, casa cheia nos 25 anos do Trianon. Campanha SOS ao Livro Verde ganha agora o apoio da ABL. E ainda, volta às aulas na rede municipal de São João da Barra ontem. Campos está entre as cidades do Rio de Janeiro que mais geraram emprego no mês de junho. E destaque aqui também no portal, olha aí, gente, OAB Campos faz mês do advogado. É o mês de agosto, que começa hoje, e a nossa pauta aqui do programa com nossos convidados, o Eduardo Linhares e a Ludmila Vaz, que é secretária adjunta. E, meu caro Eduardo, como aqui quem manda são as mulheres, como também em todos os lugares, a gente tem uns caras que fingem que não. Primeiro, claro e evidente, bom dia aqui a Ludmila Vaz, secretária adjunta. Ludmila, bom dia, prazer enorme recebê-la aqui, com certeza para a gente bater um papo importante sobre esse mês do advogado, que é o mês de agosto. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Cláudio. Gostaria de agradecer, inicialmente aí, o espaço para a gente estar tratando aqui da temática das comemorações em relação ao mês da advocacia. Bom, meu caro Eduardo Linhares, desculpa a brincadeira, mas é sério, né? A gente brinca assim, mas na verdade é o que acontece. E eu sou privilegiado, primeiro mandado pela minha mãe, depois pela esposa e aqui por Dona Diva, que é a patroa. Então eu sou privilegiado, mulheres inteligentes. Bom dia, seja bem-vindo, meu caro Eduardo Linhares, que é o diretor tesoureiro da OAB Campos. Bom dia, Cláudio, bom dia, Rodrigo, bom dia, nosso amigo da Beto. técnica, Beto. Eu ainda sou um pouco mais privilegiado que Olha você, aí. Cláudio. Olha aí. Eu sou mandado por Ludmila e Mariana, nossas secretárias geral e adjunta. Sou mandado pela minha esposa Laura e pelas minhas 2 filhas, Antônia e que Beatriz. Beleza! Olha que maravilha. A Beatriz, que tem 9 meses, não fala, mas já manda. Ah, sim, essa manda mais Essa do manda que... ainda mais. Já aprende, né? Já nasce isso. Ela saindo de casa agora, ela fez assim com o bracinho. Quase que eu cancelei a entrevista. Ai, que gracinha. Mas, parabéns, cara. Obrigado pelo convite. A gente, enquanto instituição, enquanto ordem, a gente tem a obrigação de participar ativamente da sociedade civil organizada. Então, estar aqui é uma honra muito grande, uma oportunidade de falar um pouco para vocês do que vem fazendo a OAB, não só em prol da advocacia, mas também em prol da sociedade civil. Vocês têm um presidente que eu gosto muito, apesar de a gente ter pouco contato, mas ter um carinho muito grande por ele. A entidade, a 12ª subseção, né? Vai o nosso abraço, nosso carinho também ao presidente da casa. Felipe Filipão. Felipe tem um carisma tão grande que ele entrou, ele
ele foi presidente 2 vezes, se afastou durante algum tempo, e quando ele volta nas últimas eleições há 2 anos, ele encontra um momento político dividido e ele consegue unir as grandes lideranças da advocacia, formar uma chapa única em torno dele. Então conseguimos unir a advocacia, e isso graças ao carisma de Felipe, a personalidade de Felipe. Sim, personalidade forte, cara feia, mas feia. Não vou falar mentira, né? Não é bonito, mas é cara feia que eu digo para resolver os problemas. E resolve, eu acho que é isso, tem que ter alguém para bater na mesa também, naquele momento mais... Principalmente como uma das características que eu acho que ele tem muito assim forte, ele é acolhedor. E ele tem um talento para ouvir. Então, eu acho que isso é fundamental para ter o posicionamento quando necessário, mas também para saber trazer todos para perto. Então, eu acho que isso é fundamental. Ah, que bacana. Então, faço coro com vocês aí sobre o carisma dele e a forma dele lidar com as coisas. Um abraço aí ao Felipe. Meu caro... que eu tô lembrando de Sebastiana. Mandado pela dona Sebastiana, que é uma só, mas manda aqui muito. Meu querido Rodrigo Gonçalves, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Beto, bom dia especial aos nossos convidados, a Ludmila e o Eduardo Linhares. Bom dia para você que acompanha a gente em 98.3, não só aqui em Campos, mas também nos municípios vizinhos, né? E a gente hoje, quando a gente fala da 12ª sessão da OAB, a gente está falando também para os municípios aqui da região, São Francisco de Itabapuana, Italva, Cardoso Moreira, São João da Barra, né, e outras cidades onde chega o sinal aqui da nossa rádio. Agradecer a você também que acompanha a gente lá nas redes sociais, onde você pode deixar seu comentário, falar, participar desse programa. Então acesse o nosso Facebook, acesse o nosso Instagram, o nosso YouTube e participe com a gente. Você também que está passando aqui pela nossa cidade, sintonizou o rádio 98.3 pelas nossas rodovias, BR-101, BR-356 e as nossas estradas estaduais, também fica com a gente, que é sempre um dia de muita informação. O Eduardo destacou uma coisa aqui logo no início da fala dele, a questão, né, a gente sabe que a OAB é uma entidade de classe, né, que atende os advogados, mas sempre teve um papel muito importante na sociedade, esse papel de interação com as diversas classes e com a sociedade de forma geral, né? E por conta disso, tem lá suas comissões que interagem diretamente com a população em discussões importantes, está sempre participando, né, das principais discussões que temos. E aqui em Campos, acho que também destacando aí o trabalho feito pelo o Felipe Stefan e também por toda a equipe, né, o Carlos Alexandre, todos os demais que compõem lá a OAB, mas dando esse destaque ao Felipe, como vocês falaram, Felipe, eu acho que uma palavra que pode resumir bem o Felipe é a questão da diplomacia. Ele sempre é uma pessoa que consegue articular muito bem esses contatos, e não é por menos que a OAB tem conquistado aí cada vez mais espaço e também benefícios à população com a chegada de novos juízes, ampliação de atuações. Então, um pouquinho disso que a gente vai falar. Claro, homenagear também essa categoria. Então, eu quero, em nome aqui da gente, em nome dos dois que estão aqui, né, que é a Ludmila e o Eduardo, parabenizar toda a categoria por esse mês. A programação começa na semana que vem e a gente vai falar um pouquinho dessa programação, mas também falar dos desafios, das conquistas que a categoria consegue aí, né, e sobre os temas que vão estar sendo abordados nessa programação que começa na próxima semana. E já é uma tradição, né? E já sabe que é uma tradição. Muita gente fica esperando chegar aí o mês de agosto para poder participar dessa programação. É uma programação, claro, voltada diretamente para o advogado, mas a OAB também está sempre de portas abertas para receber principalmente os estudantes de direito, né, e outras categorias que atuam, vamos dizer assim, direcionados também à questão do direito, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso hoje no nosso programa. Você falou das cidades aí, só para a gente abrir a entrevista, São Fidélis não é da área da 12ª subseção, né? Não. Lá tem doutor... São Fidélis é uma subseção própria. Própria? Isso. Ah, legal. Doutor Rodrigo Stellit? Mas Rodrigo Stellit foi presente lá há muitos anos. Hoje é Gleison. Boa. Que é do mesmo grupo do Rodrigo. Ah, sim, faz parte do... É o mesmo grupo. Bacana. Gente, eu acho que uma das maiores demandas, se você me permite, Rodrigo,
dos advogados. Você fala, é o mês da advocacia, mês do advogado. Acho que uma das maiores demandas dos advogados, que a gente sempre trouxe aqui, pautas pertinentes sobre a categoria, as atuações, as conquistas, essa coisa que nós vamos falar, mas para não falar que nós não começamos logo com os problemas, é essa tramitação entre as varas, né, a justiça, essa demora, essa morosidade, muitas das vezes até a relação dos juízes com o advogado, que fica aí, por exemplo, um pedido de vista, uma coisa pertinente à área de vocês, em que os juízes não só não atendem, como demoram. Como é que está essa situação hoje? E foi pauta também do programa, logo assim que o Felipe assumiu, essa questão. Uma das cobranças que caiu aqui na rede social foi isso. A agilidade maior da justiça no relacionamento com os juristas. Como é que está isso, Ludmila, hoje? Começo com você, depois o Eduardo. Nós tivemos assim períodos, né, de escassez de juiz em Campos e na região. São Francisco, São João da Barra também sofreram com esse problema. E hoje nós conseguimos aí, com uma intermediação do Felipe, indo sempre ao tribunal, solicitando à corregedoria que esses juízes viessem, e conseguimos aí concretizar com a vinda de 11 deles para a região toda, 9 especificamente para Campos. E a tramitação, assim, hoje... você vê que está um pouco melhor, mas é óbvio, né? A gente sabe que por muito tempo as varas ficaram sem juízes, com processos acumulados, então existe uma demanda reprimida muito grande. Os juízes são recém-concursados, né, de setembro de 2022, assumiram e logo vieram para cá. Então, assim, a gente vê que todos estão fazendo um esforço conjunto, né, para que essa tramitação, para que as varas possam ter uma tramitação mais célere dos seus processos e despacho dos advogados, né, sentenças, que são questões que atingem diretamente aos advogados no dia a dia. Então, assim, a gente percebe que isso tem vindo com um esforço conjunto, juízes e servidores, para uma melhora. Mas a gente sabe que ainda não é o melhor dos mundos, né, diante da demanda reprimida que, por tanto tempo, ficou nesses cartórios, nessas varas, por não ter tanto juízes como serventuários. Eduardo? Olha, a gente, quando assumiu, a gente encontrou inúmeras serventias, um total de 9 serventias nas comarcas que abrangem a nossa subseção, que são Campos, São Francisco, São João da Barra, Cardoso e Talva. Em cada uma dessas comarcas existem as serventias cíveis, juizados, criminais e tudo mais. A gente encontrou 9 delas sem juízes. E quando a gente assumiu, quando a gente assume em janeiro de 2022, logo no início, ainda em janeiro de 2022, a gente já vai ao tribunal, capitaneados por Felipe, fazer reuniões com o presidente do tribunal pedindo a vinda de juízes para que essas vagas fossem preenchidas. E a gente foi ao longo do ano batalhando, pedindo e se fazendo ser lembrado, visitando frequentemente, até que esses juízes chegam à comarca. Quando os juízes chegam, eles encontram aquelas serventias precisando de maiores atenções e eles vêm dando conta do recado, vêm se esforçando. A gente tem notícias de que muitos desses magistrados têm saído dos fóruns 9, 10 horas da noite. A gente tem notícia de São Francisco de Itabapoana, que a doutora Gabriela fez audiência na sexta-feira de carnaval. Então você vê que houve uma mudança de paradigma e é exatamente isso que a gente quer. Só que a gente se deparou, através da política de diálogo e aproximação, que a gente tem as nossas necessidades. O advogado do lado de cá do balcão, ele tem as dificuldades dele, as dores dele, as necessidades e coisas que para eles são inegociáveis. Só que do outro lado do balcão, os servidores também têm as dificuldades, as necessidades e coisas que para eles também são inegociáveis. Quando a gente começa a fazer esse diálogo e essa aproximação, a gente começa a entender o que pode ser melhorado para ambas as partes.
E a gente viu que todo mundo quer melhorar. Que os juízes, os servidores, eles querem sim fazer um trabalho melhor. E hoje a carência no município, a carência nessas varas são de servidores. E é essa a nossa luta agora. A gente já trouxe os juízes e agora a gente vem tentando trazer servidores, para que os servidores possam fazer os processos andarem. Você perguntou da relação que a gente tem. Hoje a gente tem uma relação muito boa com o judiciário, muito boa. Eu diria que são absolutamente excepcionais, raras as oportunidades que a gente não consegue resolver alguma coisa no diálogo. Eu estou à frente da comissão de prerrogativas, que é a comissão que recebe esses pedidos de apoio dos advogados. Ah, eu estive no cartório, pedi. Hoje não tem mais pedido de vista de processo, porque é tudo eletrônico, mas para facilitar o entendimento, imagina um processo físico. Olha, eu pedi para fazer carga do processo e não pude. Dificilmente a gente chega na serventia, a gente se apresenta como OAB e a gente não consegue resolver. Justamente porque a gente entende as dificuldades do outro lado, a gente mostra que é importante para a gente, e nesse diálogo, nessa aproximação, a gente tem conseguido resolver todos os problemas, à exceção de uma rara ou outra pontualidade que a gente precisa formalizar, ir para a corregedoria, de repente ingressar com mandado de segurança para fazer valer o direito. Mas a regra é que hoje a nossa relação, não só com o judiciário, mas com a polícia civil, com a polícia militar, nós hoje temos uma relação muito boa com todos os poderes. A gente está falando de cerca de 3 mil advogados hoje, né? Vamos dizer assim, associados à OAB, ligados à OAB. Vocês percebem que é um número que vem crescendo? A gente sabe que muita gente fala assim, hoje tem muita gente fazendo direito, né? As pessoas muitas vezes levam para esse lado e até algumas pessoas muitas vezes não conseguem entender a dimensão que é, porque não é só você fazer uma faculdade de direito, você tem que fazer uma prova que não é fácil, que é a prova da OAB. Inclusive, durante o evento vocês vão estar entregando, né, algumas carteirinhas. Como é que é essa questão da valorização da profissão em Campos? Porque às vezes eu tenho amigos que são advogados e eu tenho a sensação de que muitas vezes as pessoas não conseguem entender a importância que é a profissão e desvalorizar, quer colocar preço, na verdade, né? Acha que pode colocar preço no serviço do outro. Eu percebo que essa é uma questão que muitas vezes o advogado passa, até às vezes para receber honorários. Como é que é esse respeito hoje à profissão? Não só nessa relação com o judiciário, como vocês colocaram aqui, que melhorou, né? Claro que volta e meia tem um ou outro conflito, é normal, né? E vocês fazem valer a prerrogativa, que aqui a gente está com o presidente da comissão, né? Que faz valer o direito que o advogado tem. Mas como é que é essa relação com a sociedade? Você sente que é uma relação respeitosa, que consegue entender realmente o papel do advogado? Como é que é isso aqui em Campos? Eduardo, aí te inverte, Eduardo começa... Fica à vontade. Olha, sobre essa questão do crescente número, eu vou deixar para a Ludmila, que ela e Mariana que fazem essa questão das entregas de carteira, que organizam essa questão, mas a gente tem notado essa crescente. Quando a gente... Ontem a gente entregando a carteira, eu falei um pouco sobre isso, fazendo cerimônia de entrega de carteira. Essa questão da valorização da advocacia, a gente tem trabalhado na ordem para trazer o advogado para dentro da casa, para fortalecer a instituição. Porque a gente entende que uma vez a instituição fortalecida, isso reverbera para a advocacia singular. Porque se a instituição é forte, o advogado passa a ser forte lá na ponta. Porque as pessoas sabem que na retaguarda existe uma instituição forte, que vai cobrar as responsabilizações inerentes àquela situação. Então, se pensa duas vezes antes de uma violação de prerrogativas, antes de um abuso ou outro. É claro que existem as situações excepcionais. A gente viu há alguns anos, há mais ou menos 3 anos, 4 anos, uma advogada sendo presa e algemada dentro de um fórum lá em Duque de Caxias, no ato de uma audiência. Isso é uma raríssima exceção, graças a Deus não é a regra. Mas, como eu te falei, hoje a gente tem uma grande relação com todos os poderes.
E isso faz com que a advocacia seja valorizada. Há algum tempo, nós tivemos, a gente não era gestão, mas a gestão à época teve uma pequena ruptura num diálogo com a Polícia Civil por uma má condução da gestão da ordem na época. Mas graças a Deus hoje a gente consegue, Felipe instituiu uma política de diálogo e aproximação e a gente se aproximou da Polícia Civil, do 8º Batalhão, do Judiciário, e hoje a gente, tendo uma boa relação com eles, isso com certeza valoriza a advocacia. Hoje o advogado ele consegue, ele tem facilidade na hora de expedir um mandado de pagamento, basta ele peticionar no processo, informando os dados bancários, isso é encaminhado ao banco sem que ele vá precisar ir ao banco receber. Existem algumas exceções, sempre vai haver algumas exceções, mas essas exceções, quando nós somos instados a nos manifestar, a gente toma os caminhos legais e a gente busca a solução. Eu sempre tento dizer aos colegas que muitas vezes a solução não é imediata. Se eu tenho um problema aqui com você, eu não posso, diante da sua negativa, te agredir, te sacudir e resolver o problema do jeito que eu quero. Eu preciso voltar para a OAB, fazer um relatório, formalizar, mandar para a seccional. A seccional vai entrar com mandado de segurança na Justiça Federal, nós vamos despachar com o magistrado, nós vamos obter a liminar e nós vamos fazer cumprir o direito. É assim que funciona. Então a gente às vezes precisa ter um pouco de paciência. Recentemente nós tivemos uma colega que pediu para que ela, com poderes para receber, autorizada pela cliente, peticionou no processo pedindo para que os valores fossem depositados na conta dela. O magistrado fundamentou que não podia, enfim, fez uma fundamentação que, ao meu ver, não se sustenta. A colega formalizou para a gente na comissão de prerrogativas, nós acionamos a seccional peticiona no processo, como o amigo Scuri, e conseguimos resolver esse problema. E isso acontece inúmeras vezes e a gente vem conseguindo resolver. Eu acho que é isso que o advogado espera da gente como valorização da advocacia, que a OAB esteja ao lado dele para ajudá-lo no momento que ele precisa. Isso, claro, sem faltar com respeito, dentro da legislação, dentro das possibilidades legais e usando as ferramentas legais que nós temos. Mas eu falo até mesmo da relação com a sociedade, que eu falo assim de forma geral, com a população. Perfeito. Porque que acontece muitas vezes, né? Eu estou falando porque durante muito tempo criou-se essa ideia de que se formava muito advogado. Isso assustou muita gente. Assim, que muitas vezes tinha até vocação, tinha o desejo, mas tinha aquele medo de ir para o mercado e não conseguir espaço, porque existia muito advogado. Foi o que se construiu durante muito tempo aqui em Campos. Acho que isso mudou um pouco. Tem advogado, hoje tem advogado em tudo que é lugar. Só que não existe advogado, ou seja, a pessoa pode cursar direito, mas o advogado ele precisa passar pela prova da OAB. E isso é uma coisa que muitas vezes também assusta, né? Porque não é fácil você passar numa prova da OAB. Né? Mas assim, como é que tem sido essa questão? As pessoas hoje elas têm vindo mais confiantes à profissão, porque antes muitos diziam que havia uma morosidade muito grande também no judiciário que isso prejudicava, então as pessoas às vezes ficavam 10, 15 anos com um processo para poder conseguir receber o seu honorário muitas vezes. Isso foi mudando, eu acho, um pouco, e hoje eu vejo que as pessoas... E também tinha aquela questão de que durante muito tempo aconteceu um preconceito, né, em relação ao advogado. Né? Tipo, advogado porta de cadeia, advogado... Eu vejo que isso mudou muito hoje em dia, que essa relação com a sociedade se tornou mais respeitosa também. Eu acho que isso é uma conquista muito importante também da OAB aqui em Campos. Né, de mudar isso, até essa relação com a delegacia. Você não precisa mais, o advogado às vezes ficar lá aquele tempão que ficava às vezes, né? Vocês percebem que mudou um pouco, houve esse amadurecimento também por parte da população? Fala das camadas até mais simples, mais da população. Eu acho que essa relação com a população, com a comunidade, com a sociedade como um todo, envolve diversos fatores, né? A gente tem comissões temáticas que atuam diretamente com a sociedade, e eu acho que isso estreita muito essa relação. As comissões são importantíssimas. E torna isso uma relação mais respeitosa. E, além do que, nos últimos tempos, a gente percebe um resgate do próprio advogado em valorizar a sua profissão, em valorizar o seu papel frente à sociedade, né?
com as atuações das comissões, também, mas com o respeito do próprio cliente, né, em confiar, porque a relação cliente-advogado é uma relação de confiança. Então, por algum tempo, pode-se ter ficado um pouco abalada, né, essa relação, mas eu acho que é importante todo um trabalho conjunto. As capacitações, os cursos que são oferecidos aos advogados também fazem com que essa afirmação do advogado em si, né, da sua competência, também melhore essa relação com o cliente, porque a partir do momento que o advogado se sente mais capacitado, preparado para a atuação, para o atendimento ao cliente, para a resolução daquele problema, isso gera uma confiança maior na relação dele com o cliente e o cliente confia que o problema dele está ali sendo entregue para o advogado resolver. Então, eu acho que é um trabalho realmente conjunto e são vários os fatores que resgataram aí essa questão. Como você estava falando do número, né, de advogados, a gente continua vendo um número grande de advogados, bacharéis em direito, e os advogados que fazem, né, aí a prova do AB, são aprovados e têm sua inscrição, né? Desde 2022, né, quando assumimos a diretoria, nós já entregamos aí uma média de umas 200 carteiras de advogados. Então, é um número expressivo. A gente faz cerimônia de entrega assim, semanalmente, né? Quase que semanalmente, né? Porque são muitas carteiras realmente e os advogados já chegam sedentos por pegar a carteira e iniciar aí a atuação profissional. É mais difícil passar na OAB do Muito que fazer aquele primeiro teste da carteira de habilitação. Aquilo aqui para nós, aquilo é um pavor, aquele negócio. É mais psicológico. Teste de nervos, né? Não, aquilo é ou não. Qualquer um, acho que qualquer um que já fez aquele exame não passou assim, não, passei de boa, passou nada. Mas vocês tocaram em 3 assuntos que eu queria. Não queria perder a oportunidade. Um é a questão da morosidade do judiciário. Como eu falei no início, antes eu vou falar especificamente da nossa realidade local. A gente não tinha juízes, nós conseguimos trazer os juízes, então a coisa começou a andar. Hoje o problema é servidor, a gente está buscando, agora veja, buscando em parceria com os magistrados, pedindo ao tribunal a vinda de servidores. Sem passar por cima deles, seria isso? Não, porque é de interesse deles. Eles também têm interesses em reforçar suas próprias equipes. E nós temos interesse que venham os servidores, porque os nossos processos andarão mais rápido. Só que quando eu falo os nossos processos, eu entro na relação com a sociedade, que é o segundo ponto que vocês firmaram atenção. Nós, advogados, nós não somos o dono do processo. Nós somos o porta-voz do cidadão. O processo que está tramitando é seu. É do engenheiro, é do professor de educação física, é do servidor da Petrobras. Então, é do nutricionista. Então, o CREA, o CREFITO, o Sindicato dos Petroleiros, todas essas instituições, teoricamente, têm interesse, porque os seus filiados estão com valores, com direitos presos no processo. Então, quando a gente consegue capitanear essa luta e trazer juízes e servidores e diminuir a morosidade, a gente está impactando na vida social do nosso meio aqui. E a questão das comissões, isso é muito importante. Eu tenho falado muito isso lá inclusive por conta da questão financeira da instituição. Como as comissões são importantes no cenário social e no caixa da instituição. Quando as comissões, e aí eu vou dar o exemplo da OAB Vai à Escola, quando as comissões fazem um bom trabalho, elas elevam o nome, a marca OAB. A OAB Vai à Escola, ela tem feito inúmeras palestras em várias escolas municipais falando sobre temas relevantes. E aí eu deixo claro que nenhum dos nossos eventos são sobre política partidária, são sobre políticas públicas. Gravidez na juventude, violência doméstica, uso de droga, inserção no mercado de trabalho. A OAB Vai à Escola tem frequentado essas escolas públicas falando sobre esses assuntos para os alunos. E quando
uma determinada empresa, quando a Folha da Manhã vê, nossa, olha, a OAB está indo lá através de sua comissão, isso eleva o nome da instituição e faz com que as empresas, faz com que os outros atores da sociedade civil queiram estar vinculados a gente. E a gente quer estar vinculado aos demais atores. Então, eu queria ressaltar essa questão do trabalho das nossas comissões, que isso impacta na nossa relação com a sociedade, e deixar pontuada essa questão da morosidade que a gente vem tentando trabalhar nesse sentido. Já a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre a programação aí, gente, do mês do advogado, trazer alguns detalhes da programação, porque alguns desses temas que a gente está falando aqui, né, desenvolvido pelas comissões, que são os debates, também vão estar presentes durante a semana que vem, que é aí a comemoração do mês do advogado. Aqui a gente tem a revista da OAB, a última revista, aí que mandar um abraço para a Suzy Monteiro, que é jornalista, que foi a jornalista responsável por essa revista, que traz aí, eu mandei o link para você, Cláudio, depois você coloca lá no grupo do Facebook, porque tem a versão dela também digital, né, onde as pessoas podem acompanhar. E a gente vê a revista traz justamente essa diversidade que tem nas comissões, os trabalhos desenvolvidos pelas comissões, né? Então, a gente citou agora que acabou de citar a comissão OAB Vai à Escola, mas a gente percebe que vocês têm essa preocupação, ou seja, apesar de ter uma diretoria, né, nós temos o presidente, vice-presidente, secretária adjunta, tesoureiro, né, diretor, tesoureiro, é isso? As comissões, elas dão vamos dizer assim, esse protagonismo também a outros advogados que estão à frente dessas comissões. Então é importante não centralizar também. As comissões desenvolvem hoje, quantas são essas comissões? E queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre essa questão de não centralizar, de ampliar essas discussões e dar também voz a outros advogados que estão dentro da OAB. Nós temos aí um número de mais ou menos cerca de 30 comissões, mais ou menos, temáticas, né? E essas comissões são muito importantes, como nós estávamos falando, para a atuação na sociedade, porque além de um trabalho social, como o que o Eduardo falou, né, da OAB Vai à Escola, que faz um trabalho brilhante, tem comissões temáticas que trazem atualização aos advogados, à categoria, né? Nós temos comissão de direito previdenciário, temos a comissão da advocacia empreendedora, que eu estou presidente no momento, que a gente tenta mostrar à categoria uma outra visão da advocacia, como empreender na advocacia, dentro dos limites, né, que o Estatuto da OAB nos permite, mas é importante trazer uma visão, principalmente aí nesse mundo pós-pandemia, nós tivemos uma evolução, um avanço, né, de como advogar, né? Hoje nós temos os processos 100% digitais, as audiências são feitas por videoconferência, a rede social se tornou uma ferramenta de trabalho fundamental que, antes da pandemia, a gente não via isso tão evidente. Então, é uma mudança de paradigma e que os advogados precisam se atualizar. Porque a jovem advocacia já vem com isso mais fresco, né, e mais enraizado, porque já faz parte ali, né, da sua evolução. Mas toda a advocacia precisa alcançar e acompanhar aí essas mudanças, né? Então, todas essas temáticas são trabalhadas como processo civil, penal, e diversos outros temas, né, que as comissões vão trazendo e apresentando seus trabalhos. São várias comissões, a gente às vezes toma conhecimento de algumas, como a de direitos humanos, né? Mas essa que você falou, por exemplo, é uma comissão que eu não conhecia e da questão do empreendedorismo a gente sabe que é importantíssimo, né? E como você falou, a OAB tem exatamente isso, né? Tem aquele advogado que está chegando agora, que acabou de tirar sua carteirinha, mas tem aquela pessoa que já está há muito tempo, que é o exemplo, muitas vezes aquela referência, e que às vezes não tem contato com determinadas adaptações que precisam existir com o tempo. Então, acho que a sua comissão trabalha muito bem nesse sentido. E queria que vocês falassem um pouco também sobre isso, sobre como né, lidar com aquele advogado que está chegando e, ao mesmo tempo, com aquele que já é um decano que já está há tanto tempo. Como que é essa relação? Né? Eu imagino que esse momento de confraternização que vai ter na próxima semana permite justamente essa convivência. Essa convivência também existe nas comissões? Ou seja, na comissão tem aquele que está chegando agora, mas tem aquele que já está há muito tempo. Como é que é isso dentro da OAB? Acho que para nós é bem fácil lidar com essas diferenças. Nós somos a diretoria formada por 5 advogados,
o conselho por mais 53, e o nosso conselho, vamos colocar os 58, os 5 mais os 53, ele é bem plural. Tem pessoas de todas as idades, de todas as crenças. Então é fácil a gente lidar com essas diferenças, porque o Felipe ele ouve a todos. Então, você tocou num ponto interessante. A gente tem a OAB Jovem, que é voltada para o advogado em início de carreira. E é uma comissão que trata muito de networking, de inserir o jovem advogado no mercado de trabalho, de trocar experiências. E, por outro lado, a gente tem uma comissão que é a Comissão de Inovação Tecnológica. Acho que é Inovação Tecnológica. O nome da comissão. Está na revista aqui. Recentemente, deve ter um mês, no máximo 2, eles organizaram cursos na sede da OAB do Fórum, capacitando os advogados a trabalharem com processo eletrônico. Hoje, só para você ter uma ideia, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio, nós temos 4 sistemas de processo eletrônico. Na verdade, 3. O PJE, o DCP e o CEU. O CEU é o de execução de pena. É um nacional, mas é usado também no Estado. Então, a doutora Carolina, presidente da comissão, ela com a equipe dela, ela organizou um curso, levou para a sala da OAB do Fórum, onde há a maior movimentação de advogados, fez uma lista de inscrição e os inscritos usaram os computadores da OAB e ela os ensinando a utilizar esses sistemas. Então, ao mesmo tempo que a gente tenta ajudar o colega que está em início de carreira, a gente também consegue entender as dificuldades daquele advogado já mais idoso, de uma outra época, que vem da máquina de escrever, que a gente não pode deixar esse colega para trás também. Tá certo. Bom, sim, Rodrigo. Não, acho que depois a gente pode voltar falando um pouquinho mais sobre essas ações, cursos, também falar de como vocês falaram dessa importância da interlocução da OAB com outros setores. Na CBC, como é que se, por exemplo, se vocês têm um clube de associados, se existe algum tipo de ação nesse sentido, né? E quem quiser se aproximar também da OAB, de que forma pode fazer, oferecer seus serviços. Acho que a gente pode falar um pouquinho também mais sobre isso no segundo bloco e a gente falar propriamente dito da programação aí, que, como a gente falou, a gente anunciou que é uma programação que acontece não só aqui em Campos, mas também nos municípios vizinhos que fazem parte aí da 12ª subseção, que é São João da Barra, São Francisco da Bapuana, Cardoso e Italva, que são aí, Italva, sua terra, também faz parte aqui. Onde tudo acontece e vocês não sabem de nada. Mal conhece até o quibe de Italva. Olha, eu tenho uma admiração muito grande pela OAB. Não sou advogado, não tem ninguém na minha família base, né? Filho, esposa, ninguém é advogado. Mas tem cunhado advogado. Mas assim, eu tenho uma admiração pela OAB, porque nos momentos assim, importantes do país, até de Campos, vocês vão se lembrar, quer ver? Eu me lembro bem não me lembro, mas a gente leu, conheceu a redemocratização, começando ali lá nos início de 1980, né, Rodrigo? Que está mais velho que eu. Então você tem ali a participação importante da OAB, depois pela luta, e aí atinge diretamente a nossa categoria, que é pelo direito de expressar. Isso teve a participação da OAB. Eu me lembro daquele caso daquele prefeito Celso Daniel, acho que é do Santo André, não foi? Uhum. Então, a OAB também criou um conjunto ali de medidas e de ações para que o governo federal, o governo de São Paulo, pudesse também tomar para evitar e diminuir a violência no país de uma forma geral. Aí se seguiu ou não, mas a OAB teve a participação dela ali. Lembra a época foi Fernando Henrique, década de 90, início lá dos anos 90, era tudo medida provisória. E o governo federal mandava em tudo. Então, medida provisória, você coloca por 6 meses, né? Renova e tal, e quem manda é o presidente e acabou. A OAB fez Então, aqui em Campos, por exemplo, da BR-101. Sim, BR-101, discussão dos royalties. São várias discussões, até mesmo porque a OAB, ela tem
presença em muitos conselhos municipais. Isso é muito importante. Também. Né? Ou seja, a OAB participa, por exemplo, do Conselho Municipal da Mulher. Que, né, até mesmo porque a OAB hoje tem uma representatividade muito grande, né, com as mulheres lá. As mulheres ocupam cargos hoje na OAB importantes, como é da secretária adjunta, como é nas comissões. Então, assim, essa participação... Tem a OAB Mulher? Sim, e tem a participação delas no Conselho da Mulher, que é o Conselho Municipal, né, que onde acontecem discussões, né, que envolve várias entidades, várias instituições, e a OAB está presente, não só da mulher, a gente está citando da mulher, mas há vários outros conselhos municipais em que a OAB tem cadeira, né, e o fato de ter cadeira tem voz, então representa a sociedade de forma geral, né, e como eu falei, não é uma entidade de classe. Ela é uma entidade de classe, mas que ela não está restrita aos advogados. Ela tem uma atuação muito mais ampla, principalmente quando ela vai participar efetivamente dessas cadeiras nos conselhos, dos comitês de bacia, por exemplo, hidrográfica, que a OAB, através da sua comissão de saneamento, também pode participar, dos próprios conselhos de forma geral, né? Há essa possibilidade da participação, não só os municipais, como eu falei, mas os estaduais. Então, assim, muito importante esse papel da OAB. A gente talvez não dimensione, às vezes, o tamanho da atuação que porque é isso, a gente às vezes fica preso na questão do advogado de resolver aquele problema, o seu processo, né, o meu processo, e muitas vezes a gente não tem essa noção do que realmente é o papel do advogado, da OAB de forma geral. E a gente está falando um pouquinho sobre isso aqui, mas claro que a gente não teria como resumir nesse programa todas as ações. Por isso, tem a revista, tem o site, né, para poder as pessoas acompanharem todas essas ações, que a gente vai falar também um pouquinho mais, né, que essa revista saiu em 2022, então já tem também, nós já estamos aí no meio do ano, então também tem as ações já realizadas esse ano, e a gente vai falar um pouquinho disso agora no segundo bloco. Eu só comentei isso para vocês talvez entenderem um pouco melhor de como a gente pensa. Aí eu falo como profissional da comunicação, como radialista, e o Rodrigo agora falando como jornalista, e que às vezes a gente fala assim, não é uma entidade de classe. A OAB não é uma entidade ou um sindicato fechado, e muito feliz essa manchete aqui de portas abertas. Achei legal. Parabéns para vocês. Obrigado. Cláudio, te fazer um convite, dizer que você com seus 38 anos ainda está muito novo. Bom, não dou bem? Ainda está novo para... de branco 38 anos de rádio. Não, ainda está novo para entrar na faculdade, vai formar jovem, vai exercer a advocacia. E tem umas questões interessantes. Tem uma preguiça de ler tremenda. Rapaz, eu vejo os advogados lendo a noite toda, estudando, meu Deus do céu. Mas eu gosto da leitura. Acho bacana essas leis, essa coisa. É bacana. E a interpretação disso é um negócio fantástico, né? Aliás, o grande problema é a interpretação. Porque às vezes eu interpreto de uma forma, você interpreta de outra. E é aí que surge a confusão. E o grande problema, muitas vezes, é aquele que se acha advogado, né? Rapaz, eu tinha um exemplo aqui. Temos muitos, meu né? Deus. Não, mas esse aí é tenso. Você lembrou bem? Tinha um aqui, né? Sim. Rapaz, era tenso. O negócio, a quantidade de processo que aquele rapaz movia na cabeça dele por dia contra todo mundo. Jesus. Aí não tinha juizado especial que ia dar jeito. Porque o advogado meio que vira esse conselheiro também, né? Tipo, de falar, olha, aqui não dá pra ir, né? Aqui não dá, né? E tem isso, né? Às vezes esse diálogo que é muito franco, às vezes, que é importante ter, né? Porque de saber que o cara não vai entrar numa furada, né? Isso traz muita credibilidade à profissão. Eu acho que faz parte, né, da postura, né, do advogado também, ter essa clareza de como atuar em determinadas situações, até para orientar o cliente, não embarcar numa demanda temerária, né, que talvez vá trazer um prejuízo ao cliente, né, porque hoje temos condenações injustas no caso de perda de processo. Então, é importante que o advogado possa ir orientar o cliente também no sentido de, olha, não é o caso, aqui não se trata de uma demanda viável, né? Uhum. É importante ter esse tipo de orientação. O advogado tem uma coisa interessante, né, nessa questão, que em outros ramos, por exemplo, eu vou cortar o cabelo. Aí hoje em dia você tem uma barbearia legal, com uma cerveja, com sinuca, aí o corte de cabelo fica caro, porque você vende a experiência de estar ali, né? A advocacia não tem essa de vender experiência. Você não pode vender uma experiência, vender um sonho.
Não existe isso. Não posso te prometer um resultado, não posso te vender uma experiência. Eu tenho que te dizer o que é. Inclusive, o nosso estatuto pontua sobre isso, sobre essa questão de não poder prometer resultado, não poder mercantilizar a advocacia. O advogado não pode nem fazer propaganda, né? Na verdade... Que é uma pena, né? Podia, né? Mas não é bem assim. Na verdade, o advogado ele pode fazer a propaganda. Só que existem os limites. Eu não posso, por exemplo, fazer um outdoor. Mas eu vir aqui na sua rádio te dar uma entrevista, falar sobre um conteúdo jurídico, é uma propaganda. Sim, hoje as redes sociais fez muito não isso. Né? Isso é permitido. Não, eu digo posso... aquele institucional você não pode, como é o caso do outdoor, rádio, televisão. Eu não posso gravar um vídeo, por exemplo, olha, me contrate, eu vou te cobrar R$10, seus problemas acabaram. O gerente endoidou, eu vou te cobrar 3 por 10. Não pode, isso não pode. Mas não, aposente agora. Eita, esse aí é meu sonho. Isso não pode. Gente, o advogado é tão danado, que já atrasou o nosso bloco em 15 minutos. Nada, mas tá bom. A gente tem o prazer sempre de recebê-los e é por isso que a gente não faz questão, claro que, de marcar tempo aqui, porque a gente precisa faturar, mas, sobretudo, reconhecer a importância do trabalho de vocês. Então, vou só pedir licença rapidamente para que a gente faça esse intervalo e aí, como o Rodrigo já anunciou, vire a chave aí também para outros assuntos. Tem várias participações aqui na internet. O Maurício está falando aqui dos impactos das tecnologias e por aí vai. A gente volta com mais detalhes sobre essas postagens aí daqui a pouco. 7h56, no Folha no Ar, aqui em Campos 7h56. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.